Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa disciplina de Direito Constitucional do curso Professor. Eu me chamo Larissa e vou auxiliá-los nessa condução, nessa imersão das noções de Direito Constitucional. Então vamos lá, como é que funciona essa divisão dentro da Constituição? Nós temos uma separação por títulos, tá? E o primeiro tema que a gente vai conversar hoje é sobre o título 2 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, chamado Direitos e Garantias Individuais. Esses direitos e garantias individuais, eles estão subdivididos em artigos, tá? Então nós temos primeiro os direitos individuais e coletivos, que fica dentro do artigo 5º da Constituição, o famoso artigo 5º, né? Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre ele, que traz 78 incisos, então é bastante material, bastante conteúdo, e dentro do artigo 5º existem alguns temas que precisam ser ponderados com um pouquinho mais de cuidado, que são os que costumam aparecer nas nossas provas, né? E essas questões a gente vai afunilando, a gente vai esmiuçando no decorrer da nossa aula. Nós temos também, dentro do título 2, os chamados direitos sociais, que estão do 6º ao 11º artigo da Constituição, que vem regulando todas as relações sociais entre o Estado e a sociedade. Nós temos os direitos de nacionalidade, no artigo 12 e 13 da Constituição, que vem trazendo para a gente, né, o que é a nacionalidade, qual é o conceito, quem realmente é considerado brasileiro e quais as possibilidades de nacionalidade que o nosso ordenamento jurídico comporta. Temos também os direitos políticos, do artigo 14 ao 16, que vem regulando toda essa questão do exercício da cidadania, o que é o direito político e como ele é exercido pelo cidadão. E por fim, né, fechando essa parte mais iniciática, esse primeiro tópico da nossa conversa, a gente tem os partidos políticos que entram aqui no artigo 17 da Constituição. Então vamos lá, conversando um pouquinho sobre direitos e garantias fundamentais. Como o próprio título sugere, quando nós falamos sobre um direito fundamental, entende-se que é algo essencial à manutenção da existência, à manutenção da vida. É algo que não pode de forma alguma ser suprimido do ser humano, ser suprimido do cidadão, sem que haja um prejuízo muito grandioso a um bem jurídico tutelado, tá? Então, esses direitos e essas garantias fundamentais, elas existem de um modo geral para regulamentar, veicular e possibilitar o nosso exercício do direito à vida, certo? Porém, esses direitos, né, essas garantias, elas não existiram desde sempre, desde os primórdios da sociedade. Como a maioria dos direitos que nós temos hoje, eles são fruto de uma construção social, que vem de demandas sociais, mas também vem de uma revolta social, da luta, né, da reivindicação pela aquisição desses direitos. Ele não é algo intrínseco às pessoas. Então, a gente teve uma série de contextos históricos e, por conta disso, nós precisamos adentrar um pouquinho nesse aporte histórico para entender o que são, de fato, esses direitos, de onde eles vieram, para que eles servem e como eles funcionam dentro do nosso ordenamento jurídico. A doutrina, ela costuma separar os direitos em dimensões. Antigamente era chamado de geração, mas a geração ela trazia uma ideia de que uma sobrevinha à outra, quando na verdade não é isso que acontece, né? Quando vem a segunda, a terceira, a quarta e a quinta dimensão ou geração, as anteriores continuam sendo preservadas, continuam existindo. Então a doutrina contemporânea chama de dimensão. Porém, é muito possível que alguns doutrinadores e que alguns materiais ainda apresentem esse conteúdo como gerações de direitos fundamentais, tá? E aqui, partindo desse pressuposto, então, dessa subdivisão em dimensões, nós vamos começar falando sobre a primeira dimensão.
Como que isso começou? Tá? Então eles estão relacionados à ideia de liberdade, também são chamados de direitos negativos. Mas como assim direitos negativos? Nós estamos em um momento social, em um momento histórico, onde existia o Estado absolutista, tá? Isso antes aí do século XVIII. E o que era esse Estado absolutista? Nós tínhamos uma figura, o rei, o monarca, a rainha, e essa figura detinha todo o poder para si. Ou seja, era ela quem fazia as leis, era ela quem cumpria as leis, era ela quem administrava o Estado e acabava concentrando em si todas essas funções estatais, né? Por conta disso, dessa concentração de poder, aconteciam diversas situações onde a sociedade se sentia prejudicada por conta disso, já que a justiça, ela não existia efetivamente. O rei fazia valer a sua vontade com base nos seus pressupostos e, obviamente, acabava valorizando, privilegiando a si próprio, a sua família e quem lhe era conveniente, né? Então, todo esse contexto do Estado absolutista e centralizador do poder acabou gerando uma revolta na população da época. E foi nesse contexto de revolta que as revoluções liberais passaram a surgir. Então chegou um momento em que o povo não aceitava mais simplesmente pagar o imposto X que o rei decidiu criar porque ele precisava de mais dinheiro. As pessoas passaram a não querer entregar os seus bens para o monarca, né? E essas revoluções liberais passaram a ter um levante. Junto com essa inquietude popular, surgiu também a burguesia. O que é a burguesia, né? Quem era a burguesia? Nós tínhamos ali o rei, que gostava de dinheiro, certo? E ele concentrava todo o poder. Nós tínhamos uma classe dentro dessa sociedade que tinha dinheiro, mas não tinha poder. Então essas pessoas que tinham dinheiro, de repente chegaram, né, para o monarca e disseram assim, não dá, não é justo você ficar tomando nosso dinheiro e a gente não ter nada em troca. A gente precisa passar a regulamentar, a ter algum tipo de contrato, alguma negociação para que eu não saia perdendo sempre. Então eu quero um título, eu quero alguma coisa aqui que me valorize, uma garantia que você não vai tomar o meu dinheiro como você quiser em troca de nada. Então é partindo desse pressuposto que a gente chama aqui sobre o direito negativo, a ideia de não fazer do Estado. Ou seja, foi um levante social que passou a dizer para o monarca: você não pode fazer isso, você não pode pegar o meu dinheiro e não dar nada em troca, certo? E assim, então, muito calmamente, mais ou menos em meados aqui do século XVIII, com todo esse levante popular, essas revoluções liberais e o surgimento da burguesia, né, é que surgiu essa possibilidade de dizer para o Estado que ele simplesmente não poderia fazer o que ele quisesse. Então, por conta disso, nós temos os direitos negativos, o fato do Estado não poder fazer mais aquilo que ele julgar interessante, aquilo que ele quiser fazer, tá? Por conta disso, então, nessa primeira dimensão, nós temos os chamados direitos civis e os direitos políticos. Tá? Exemplos de direitos que estão no nosso rol constitucional, que fazem parte da nossa sociedade hoje e que vêm dessas derivações, desse levante dos direitos de primeira dimensão. As liberdades. Então a gente tem a liberdade religiosa, a gente tem a liberdade de locomoção, a gente tem a liberdade de expressão, né? Tudo que está relacionado nessa seara individual. Eu, como indivíduo, eu, como cidadã, tenho a minha liberdade. O Estado não pode chegar até mim, cidadã, e pegar o que ele quiser, porque eu tenho a minha liberdade, certo? Então, esse levante de primeira dimensão, surgido dessas demandas, dessas revoltas sociais,
vem trazendo o que a gente tem aqui hoje como os direitos negativos, a impossibilidade do Estado agir como quiser e, como consequência, todas as nossas liberdades e os nossos direitos individuais nessa esfera. Porém, não é apenas os direitos de primeira dimensão que estão dentro do nosso contexto constitucional atual e regulando também as ações da nossa sociedade. Assim como a sociedade caminha, se levanta, evolui, os direitos também são mutáveis conforme a sua necessidade, certo? Porque como vai acontecendo, né, novas relações sociais, novas necessidades vão surgindo, automaticamente essa adequação também é necessária. E foi assim que surgiu, então, a segunda dimensão dos direitos fundamentais. E o que é essa segunda dimensão? Eles estão relacionados à ideia de igualdade e, diferente da nossa primeira dimensão, que tinha a função do Estado não fazer, agora nós temos o dever de fazer do Estado. Então é a segunda dimensão que olha para o Estado e diz: Estado, faça por mim. Estado, eu preciso que você me preste esse serviço, tá? Qual é o contexto histórico? A burguesia foi caminhando com a sua liberdade, com a sua conversa com o monarca, que já não tinha mais o Estado absolutista, já não cabia mais dentro do cenário social da época. E assim a burguesia juntou as suas economias e falou: a gente precisa movimentar as coisas, não dá para continuar desse jeito, vamos criar alguma coisa. E aí, dentro do contexto histórico, com todos os levantes burgueses, foi quando começou a Revolução Industrial, né? A nossa Revolução Industrial no século XVIII, com o surgimento da máquina a vapor, né? Com o surgimento do carvão e de todas aquelas grandiosas tecnologias para a época na Inglaterra. Essa revolução industrial começou a constituir o que nós chamamos hoje de cidades. Porque o que acontece? A indústria se fixava num lugar e ao lado da indústria, os seus moradores, né? Então as pessoas que trabalhavam na indústria acabavam morando naquela região, naquele polo industrial. E assim começou a crescer, porque muitas pessoas iam até a indústria à procura desse trabalho. Esse processo acabou fomentando o que foi chamado êxodo rural. O que é isso, né? As pessoas, na época, eram trabalhadoras do campo. E com a expansão da indústria, elas acabaram deixando o campo, atraídas pelas cidades, em busca de uma qualidade de vida melhor, certo? E aí, nesse contexto, o que acontece? A gente tinha um funcionário que trabalhava lá na carvoaria com as suas 16 horas diárias, sem nenhum tipo de garantia trabalhista, imagina, na época isso não existia, não era necessário, ganhando, sei lá, 10 moedas, por exemplo. Com o êxodo rural, surgiu uma prestação de mão de obra muito grande. Então, o dono da carvoaria olhava para o funcionário dele e dizia: não, você está doente, vai embora, não te quero mais, eu vou contratar você por 5 moedas. Porque o cara estava na miséria, não tinha mais como voltar para o campo, precisava daquele emprego, né? E assim começou essa situação dele se sujeitar a essas condições tão insalubres, mesmo para a época, de trabalho, em troca de uma contraprestação muito pequena. Então, uma quantidade irrisória de dinheiro por conta disso. Todo esse contexto trabalhista, né, as 16 horas diárias, as péssimas condições de emprego, crianças trabalhando também, já que era uma mão de obra mais barata, acabaram também por criar na sociedade daquela época percepções de que aquilo não condizia a uma realidade atual, né? Uma realidade ideal de trabalho para as pessoas. E foi assim que começaram a surgir as revoluções trabalhistas, os levantes daquela sociedade que dizia: você não pode me tratar desse jeito, nós precisamos de condições mínimas para exercer o nosso trabalho. E foi assim que surgiram, então, a segunda dimensão de direitos relacionadas a essa ideia de igualdade que traz para a gente os direitos
sociais, partindo da necessidade do Estado olhar para aquelas pessoas que vinham do campo, que estavam marginalizadas, do Estado olhar para as relações trabalhistas que eram absurdamente abusivas, né? Essa necessidade do Estado passar a dar o mínimo para que aquela população pudesse sobreviver, pudesse existir ali dentro daquele contexto que era tão difícil na época. Partindo desse pressuposto, nós temos também aqui o aporte aos direitos econômicos e culturais que surgem dessa mesma demanda, né? A necessidade do Estado de suprir as necessidades econômicas, as necessidades culturais daqueles aglomerados de pessoas que viviam em torno da indústria e que constituíam as, então, cidades, num molde mais ou menos semelhante ao que nós temos hoje. Exemplos de direitos que existem hoje no nosso texto constitucional e que vêm dessa época, né, estão relacionados à nossa segunda dimensão, é o direito à moradia, o direito à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, o desporto e todos esses direitos que compõem essa parte mais social, no sentido de ser aquilo que o Estado tem o dever de promover, de acautelar para o seu povo, para que ele exerça a sua vida de uma forma digna, de uma forma equilibrada, certo? Ou seja, toda sociedade precisa ter moradia, toda sociedade precisa de educação, toda sociedade precisa de saúde. E nesses direitos de segunda dimensão, a gente traz esse caráter prestacional, o dever de fazer do Estado. Então, quando a gente olha para o Estado e diz, Estado, conceda esse direito, Estado, faça a sua parte. Continuando essa questão evolutiva, né, nós estamos em um momento em que eu já tenho a minha liberdade de expressão, minha liberdade de ir e vir, eu já tenho o Estado cuidando da minha relação trabalhista, eu já tenho o Estado cuidando da parte social, mas ainda não era suficiente, né? Esse momento de união da sociedade faz com que surjam os direitos de terceira dimensão, ou relacionados à ideia de fraternidade, né? E aqui a gente tem, inclusive, o lema da Revolução Francesa, que foi um palco, foi um cenário, um pano de fundo para todo esse desdobramento desses campos do direito que nós conversamos. A ideia de fraternidade, ela traz essa questão dos direitos difusos e transindividuais, porque até agora nós estávamos focados apenas no indivíduo, na sua parte, na sua liberdade, no seu trabalho, na sua moradia, né? No indivíduo apenas. A terceira dimensão, ela se desdobra e ela passa a trazer para a gente os direitos que são de todos nós, que são do coletivo, que permeiam a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós que compomos esse povo, né? Então esse direito, ele é considerado um direito da sociedade, como por exemplo, o meio ambiente equilibrado. O meio ambiente não é o meu direito apenas, né, o meu Larissa, mas é o meu, o seu, de todas as pessoas, inclusive das que ainda estão por vir, né? Inclusive das que ainda não nasceram, das gerações futuras. O mesmo vale, por exemplo, para o direito do consumidor. O direito do consumidor é um exemplo de direito difuso porque ele se aplica a todos os consumidores. Então a gente não olha para uma pessoa apenas na sociedade, não é um direito individual dela, mas é algo da sociedade toda, né, que compõe e permeia todas as esferas, todas as pessoas que compõem realmente um povo. Então, por conta disso, os direitos de terceira dimensão saem dessa esfera social e individual apenas e acabam acolhendo, né, toda a sociedade. Por conta disso, são chamados transindividuais ou direitos difusos. Saem de mim e acabam abarcando toda a sociedade. Porém, não para por aí, né? Essa primeira divisão que a gente viu é a chamada divisão clássica pela doutrina, que traz a primeira, a segunda e a terceira geração. Então, a doutrina clássica costuma trazer essas três dimensões, porém, a doutrina contemporânea
já cria mais subdivisões e a tendência é que a gente vá aumentando cada vez mais esse rol, porque a nossa sociedade tem demandas contínuas à medida que ela se transforma. Então nós temos também agora os direitos de quarta dimensão relacionados ao patrimônio genético, bioética, biotecnologia e a forma como o direito e a sociedade olham para esses temas também, o cuidado que é necessário ter, né? São os direitos de quarta dimensão que proíbem, por exemplo, clonagem humana, testes, né, laboratoriais, genéticos com humanos. E também existem doutrinadores que trazem o direito à globalização política. Então, a globalização, esse fenômeno, né, da sociedade internacional, esse fenômeno de interconexão entre todos os países, vem também como um direito de quarta dimensão. E a quinta dimensão, atualmente a última que a doutrina tem colocado para a gente, é o direito à paz mundial. Então, todas as pessoas, né, a partir da terceira a gente já tem essa questão dos direitos transindividuais, que acabam afetando todas as pessoas, tem esse direito realmente à paz mundial. Então aqui a gente tem as principais características dos direitos fundamentais, tá? Quais são os direitos fundamentais? Aqueles que estão no artigo 5º da Constituição, mas só eles? Não, a gente tem muitos outros. Todo o texto constitucional traz intrínseco em si direitos fundamentais. Os tratados internacionais trazem em si direitos fundamentais, tá? O artigo 5º é só um rol exemplificativo de tudo aquilo que é considerado direito fundamental. E os direitos fundamentais, como espécie, possuem algumas características comuns. A primeira delas é a historicidade, ou seja, como a gente vem conversando, eles não surgem do dia para a noite. Existe uma demanda social, existe um levante social, existe uma movimentação na sociedade que fala sobre a necessidade daquele direito existir. E também a evolução compõe a historicidade, porque os direitos eles evoluem conforme a sociedade evolui, né? O nosso caminhar aí a passos largos vem trazendo necessidades que há 10, 20, 30, 100 anos a gente não tinha. Então, por conta disso, é necessário que a historicidade venha dessa demanda social, mas ao mesmo tempo acompanhe as demandas que vêm surgindo com o passar do tempo. Outra característica é a universalidade, tá? A universalidade nos diz que os direitos fundamentais, eles são aplicados a todas as pessoas. Ou seja, eu não posso separar por credo, por condição sexual, por raça, por gênero. Todas as pessoas têm garantidos os seus direitos fundamentais. O único detalhe aqui é todos a quem se aplica, tá? Por exemplo, proteção à infância e à maternidade. Uma pessoa adulta não vai ter para si a proteção à infância porque ela não é mais uma criança. Assim como um homem adulto não tem a proteção à maternidade porque ele não é mãe, certo? Então, quando a gente fala que a universalidade ela vem dizendo que é para todos a quem aquele direito se aplica, beleza? Temos também a relatividade, e aqui entra um tópico muito controverso aí, né, entre os acadêmicos, entre os estudantes de direito, que é o fato dos direitos fundamentais não serem absolutos. Ou seja, Lari, você está me dizendo que não existe direito absoluto? Não existe direito absoluto, nem mesmo os direitos fundamentais, que são aqueles essenciais à manutenção da existência humana. O próprio direito à vida, ele é relativizado a partir do momento em que, por exemplo, existem circunstâncias, né, específicas em que o aborto é legalizado no Brasil. A pena de morte, dentro de circunstâncias específicas, é legalizada no Brasil. Então, até mesmo o direito à vida passa por esse processo de relativização. A própria Constituição limita os direitos fundamentais, como, por exemplo, a previsão da pena de morte, que consta no texto constitucional.
emendas constitucionais que podem trazer algum tipo de relativização, leis ou mesmo o próprio juiz por meio do juízo de ponderação, como por exemplo o feto anencéfalo, né? A anencefalia, que é a condição em que o bebê não tem nenhum sistema nervoso central, faz com que o juiz precise tomar uma decisão. Ou ele acautela o direito à vida da mãe, ou o direito do feto. Então, por conta disso, a gente consegue perceber essa relativização que acontece por meio do próprio juiz dentro do seu juízo de ponderação, né? Em situações em que o aborto é legalizado, por exemplo, quando oferece um risco à vida da mãe, né? E é preferível acautelar a vida da mãe do que a vida do feto. Não quer dizer que a criança não importa, é claro que a criança importa, mas aqui a gente tem um conflito, e para mitigar esse conflito é preciso que esse juízo de ponderação seja feito. Aí a gente tem a teoria do limite dos limites, que entra dentro dessa questão da relatividade, tá? Ou seja, nós não podemos relativizar um direito a ponto de atingir o seu núcleo fundamental. O que significa isso? Todo direito tem um núcleo fundamental. Eu não posso reduzir ele tanto a ponto de atingir esse núcleo e ele deixar de existir, tá? Então eu não posso, por exemplo, limitar tanto a vida a ponto de não proteger nenhum tipo de vida. Eu não posso limitar tanto a saúde a ponto de eu permitir a morte acontecer por conta de uma ação omissiva do Estado. Então esse juízo de ponderação, quando ele acontece, ele é limitado também. Ele acaba não sendo absoluto. Nós temos aqui algumas outras características que vem falando da irrenunciabilidade, né? Ou seja, é possível eu não exercer um direito por opção, mas eu nunca posso renunciar a esse direito, né? Eu tenho o direito de escolher se eu entro em greve ou não, mas eu não posso expressamente no meu contrato de trabalho renunciar o meu direito à greve. Isso é impossível, porque os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Da mesma forma, eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser vendidos. Eu não posso vender a minha vida para alguém, eu não posso vender meus órgãos para alguém, né? Talvez no mercado negro, mas isso de qualquer forma é ilegal. Imprescritibilidade. Não existe nenhum tipo de prescrição sobre direitos fundamentais. Ou seja, eles não se perdem com o decurso, com o lapso temporal. Os direitos fundamentais, eles podem ser exercidos e devem ser exercidos sempre. Não existe uma prescrição desse tipo de direito. Vedação do retrocesso. A vedação do retrocesso, ela vem para proibir que algumas alterações dentro do nosso texto constitucional ou do nosso sistema legal venham retirar direitos que já foram conquistados. Então essa movimentação que acontece dentro da sociedade, ela é permitida para que novos direitos sejam conquistados. Porém, eu não posso retirar, suprimir direitos que já fazem parte desse rol de direitos e garantias fundamentais. Nós podemos ir para frente e alavancar, avançar, conquistar mais, mas tirar o que nós já conquistamos é impossível. E a não taxatividade também. O que isso significa? O rol dos direitos fundamentais, ele é exemplificativo. Podem existir outros, além desse rol do artigo 5º que nós conversamos, né? Que é o que traz a nossa Constituição. Exemplos disso: princípios, tratados internacionais, né? Outras fontes legais que acabam trazendo para a gente uma majoração desse leque de direitos. O que nós não podemos fazer é acreditar que apenas o que está escrito no artigo 5º é que é considerado direito fundamental. Nessa nossa primeira parte introdutória a isso, eu desejo a todos bons estudos, estou à disposição caso haja alguma dúvida e nos encontramos no nosso próximo bloco.